Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia agora. Fique conosco. Aqui é lugar de palavra viva, fé verdadeira e transformação. Tem muito mais conteúdo preparado, especialmente para você. Permaneça e seja fortalecido a cada vídeo. Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o consolo do nosso Senhor Jesus Cristo inundem o seu coração neste momento. Sei que muitas vezes o fardo da vida parece pesado demais e a alma clama por descanso. Há momentos em que o corpo ainda se move, mas o espírito parece exausto. Ainda assim, eu te convido, ore, mesmo sem força, porque há um Deus que entende até o silêncio do teu coração. Deus honra os que insistem em basculou. A palavra de Deus nos mostra que aqueles que perseveram, mesmo em meio às lágrimas e ao cansaço, são recompensados. Em Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Note isso, galardoador dos que o buscam. Não dos que sempre têm palavras bonitas, nem dos que se sentem fortes todos os dias, mas dos que o buscam menos, mesmo que sejam em lágrimas, em gemidos, em silêncio. Deus honra o coração que insiste, o coração que diz: Senhor, eu não aguento mais, mas continuo te buscando porque só tu tens palavras de vida eterna. Uma oração muda o ambiente, mesmo quando você não sente, irmãos. Há momentos em que oramos e não sentimos absolutamente nada. Parece que o céu está fechado, parece que a oração bate no teto e volta. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual. O que você não sente, ainda assim, acontece. A oração tem poder, mesmo quando você não sente poder. Por quê? Porque a oração não depende da sua emoção, mas da fidelidade de Deus. Toda vez que você ora, algo se move nos céus. Toda vez que você abre sua boca ou apenas o seu coração para clamar, anjos são enviados, correntes são quebradas, caminhos são preparados. Não se deixe enganar pelas emoções. Deus age mesmo quando você não percebe. Ele está operando no invisível, alinhando o que está desalinhado, preparando portas onde só havia muros. O clamor que sobe do vale alcança o trono da graça. Em Lamentações 3:55-57, Jeremias escreveu algo poderoso: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro ou ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Jeremias clamou do fundo de uma prisão, um lugar de escuridão, dor e abandono. Mas mesmo lá, sua oração subiu. Deus ouviu, Deus respondeu. E mais, Deus se aproximou. É isso que acontece quando você ora no vale. O céu se curva e o eterno se aproxima. Não importa onde você esteja, no hospital, na cela, no quarto escuro, no ônibus, no chão do seu quarto, Deus ouve, Deus responde. Deus vem. A fidelidade de Deus não depende da sua força. Uma das maiores verdades que precisamos guardar no coração é esta: Deus não é fiel porque você é forte. Deus é fiel porque Ele é fiel. Mesmo nos seus dias de fraqueza, Ele permanece o mesmo. Paulo declarou: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Quando você não consegue levantar a cabeça, Ele ainda está lá. Quando sua voz falha, Ele ainda escuta. Quando sua fé vacila, Ele ainda permanece firme, porque a fidelidade dEle não depende da sua condição, mas do caráter imutável que Ele tem. 15. Perseverar a colheita após o choro. Salmo 126, 5-6 diz: os que semeiam em lágrimas
cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Você pode estar hoje semeando em lágrimas. Você pode estar orando com dor, com dúvidas, com o coração sangrando, mas o que Deus promete é que a colheita virá. Você não vai colher tristeza, você não vai colher o vazio, você vai colher alegria, porque Deus honra cada lágrima plantada no altar. E mais, a Bíblia diz, sem dúvida, voltará trazendo os frutos. Não é talvez, não é quem sabe. It 16. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, queridos irmãos. O desânimo é real, a dor é real, o silêncio é real, mas também é real a promessa de que a alegria virá. Salmo 32:5 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode parecer longa, o silêncio de Deus pode parecer interminável, mas o amanhecer de Deus vem. A resposta virá, a cura virá, a vitória virá, porque Deus é fiel. Você pode estar em silêncio agora, sem força. Mas Deus está preparando o dia em que sua boca se abrirá para cantar um novo cântico, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 42:17. Uma oração simples que Deus sempre ouve, mesmo que você não saiba mais o que orar, mesmo que as palavras se embaralhem. Faça essa oração: Senhor, estou aqui, não sei o que dizer, mas eu confio em Ti. Essa simples frase tem mais poder do que 1000 discursos, porque é sincera, porque vem do fundo da alma, porque Deus não ouve o barulho, Ele ouve a verdade do coração. Volte-se para o Pai. Do jeito que você está, não espere estar forte, não espere estar animado, não espere estar preparado. Deus te chama do jeito que você está agora. Ele quer te ouvir assim, cansado, quebrado, sem palavras. O pai não rejeita os filhos que voltam para casa. O filho pródigo foi recebido com festa, mesmo tendo voltado sujo, faminto e falido. Deus não espera que você se limpe antes de orar. É na oração que Ele começa a te restaurar. Ore mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo em silêncio, porque Deus te entende e Ele já está vindo ao seu encontro. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que até mesmo orar parece difícil. Os joelhos fraquejam, a alma se cala, o coração pesa e a mente se enche de dúvidas, dores e cansaços. Nessas horas, muitos se perguntam: será que Deus ainda me ouve? Ou será que Ele se importa com esse silêncio que me domina? A resposta, baseada nas Escrituras e no caráter do nosso Senhor, é sim. Deus ouve, Deus vê, Deus entende. O peso do cansaço espiritual. Todos enfrentamos dias de batalha espiritual, dias em que a fé parece pequena, a esperança se distancia e o espírito parece não ter mais forças sequer para clamar. Davi conheceu bem esse lugar. No Salmo 6:7 ele escreveu: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, expressava sua dor não em orações articuladas, mas em lágrimas. Ainda assim, Deus ouvia. Por quê? Porque a oração não é apenas palavras, é entrega, é quebrantamento, é verdade. E às vezes, a mais verdadeira oração é o silêncio cheio de lágrimas. Quando o Espírito intercede por nós, o apóstolo Paulo escreveu algo profundo e consolador aos Romanos. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26.
Essa é uma das maiores provas de que Deus conhece o íntimo de nosso ser. Quando não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede, não com palavras, mas com gemidos inexprimíveis, gemidos que nascem da alma e que apenas Deus pode decifrar. Isso mostra que, mesmo quando não conseguimos articular uma frase, o céu está atento à movimentação do nosso espírito. O silêncio do coração também é oração. Muitos creem que orar é sempre falar muito, repetir palavras, clamar em alta voz, mas oração verdadeira é antes de tudo comunhão. E na comunhão, o silêncio também tem valor. Vocajs ao lado de alguém em silêncio e ainda assim sentiu amor, presença e entendimento. Assim também é com Deus. Quando o coração está calado, mas o espírito está voltado para Ele, Deus está ouvindo. Ele entende o silêncio. Ele entende a lágrima que não escorre. Ele interpreta o suspiro abafado no meio da noite. O pensamento escondido, o grito interno e até o gemido que não sai. Ele é o Deus que sonda os corações. Salmo 139. A oração fraca é forte quando é sincera. Muitas vezes acreditamos que Deus só ouve orações fortes, com palavras eloquentes e fé inabalável. Mas na realidade, Deus se move diante da sinceridade, não da performance. Veja o exemplo do publicano no Evangelho de Lucas 18:13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não gritou, não impressionou, não falou muito, mas seu coração estava quebrantado. E o próprio Jesus disse que este homem desceu justificado para sua casa. A oração simples, fraca aos olhos humanos, foi poderosa diante de Deus. 5. A oração no vale. Aprendendo com os gigantes da fé, Moisés clamou no deserto. Mesmo quando o povo murmurava, Elias orou debaixo de uma árvore, pedindo a morte. Jonas orou do ventre do peixe, em desespero. Ana orou em silêncio, apenas movendo os lábios, e foi considerada embriagada por ele. Em 1 Samuel 1:13-15, lemos: porquanto Ana, no seu coração, falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Porém, ele a teve por. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Ana derramou sua alma e sui oracal. Deus não precisa do nosso grito, mas do nosso coração. Deus responde o clamor oculto. Não são poucos os testemunhos de pessoas que receberam respostas de Deus sem sequer verbalizarem seus pedidos. Em seus corações clamaram, em seus pensamentos suplicaram, em sua dor entregaram, e Deus respondeu. Deus é especialista em ouvir orações mudas. Aquele pedido feito no íntimo do coração, entre você e Deus, muitas vezes é mais eficaz do que 1000 palavras. E Ele responde não pela força da nossa oração, mas pelo poder da sua misericórdia e fidelidade. Não pare de orar ainda, que sem forças, pode ser que você se sinta fraco demais, indigno demais, ou vazio demais para continuar orando. Mas é exatamente nesses momentos que a oração se torna mais poderosa, porque você não ora pela sua força, mas pela graça de Deus. A oração que nasce no meio da dor é pura, é verdadeira, é rendida. Jesus orou no Getsemane, em profunda angústia, suando sangue, Lucas 22:44. E ali, Ele nos deu um exemplo de como orar mesmo no limite humano. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. 8. Jesus, no auge da dor, se sentiu sobrecarregado.
Mas ele orou, não com força, mas com entrega. O silêncio de Deus não é ausência de resposta. Outro ponto importante: às vezes oramos e o que recebemos é silêncio. Mas o silêncio de Deus também fala. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está provando a nossa fé. Ele está preparando o terreno. Ele está nos ensinando a confiar, não no que vemos ou ouvimos, mas no que cremos. Abacuque escreveu: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa fé nasce na oração perseverante. Mesmo sem força, mesmo sem resposta imediata, mesmo sem garantias visíveis, é a oração de quem confia no caráter de Deus e não apenas em seus atos. Deus está mais perto do que você imagina. Em Salmos 3, 4 e 18 lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se seu coração está partido, se você se sente sem forças, saiba, Deus está mais próximo do que nunca. Ele não se ausenta no seu silêncio. Ele não se afasta da sua dor. Ele se aproxima. Ele acolhe. Ele toca o invisível. Ele sara o que ninguém vê. A oração silenciosa, a oração cansada, a oração sem palavras é tão preciosa para Deus quanto os maiores louvores. Ele conhece a intenção. Ele recebe o gemido. Ele se move por amor. Uma exortação final: volte ao lugar secreto, mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo sem saber o que dizer. Vá para o seu lugar secreto. Fique ali. Dobre o joelho se puder, ou apenas sente em silêncio. Feche os olhos. Fale, ou apenas pense. Chore, se necessário, mas não fuja de Deus. É nesse lugar que Ele te cura. É nesse lugar que Ele renova. É nesse lugar que Ele te sustenta. Jesus mesmo disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não há oração desperdiçada. Não há silêncio ignorado. Não há lágrima em vão. Deus está ouvindo. Deus está a ver a oração dos que não desistem, meus amados irmãos e irmãs. A oração que toca o coração de Deus não é necessariamente a mais eloquente ou a mais longa. É a oração dos que não desistem. Mesmo chorando, mesmo tropeçando na fé, mesmo sem ver resultado imediato. Há uma promessa poderosa para os que continuam. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus conhece sua perseverança. Ele vê cada vez que você dobra os joelhos mesmo sem sentir nada. Ele vê cada vez que você diz: Pai, eu confio, mesmo quando tudo parece contrário. No Pai, há uma colheita reservada para os que insistem, para os que oram em meio ao cansaço, para os que adoram em meio à dor. A dor também é uma linguagem espiritual. Sim, irmãos, a dor fala. A dor é uma linguagem diante de Deus. Não há sofrimento em sua vida que seja ignorado pelo Pai. Nenhuma angústia é pequena demais para Ele. Nenhuma lágrima é esquecida. O Salmo 56:8 nos diz algo maravilhoso: Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Sim, Deus conta as suas lágrimas. Ele registra sua dor. Ele armazena cada clamor, cada silêncio, cada gemido escondido no travesseiro. Você não está orando em vão. Vulcan está construindo no invisível uma ponte entre o seu coração e o céu. Continue orando, mesmo sem força, a oração que move o impossível. Talvez você esteja diante de algo que, aos olhos humanos, não tem saída. Uma porta fechada, uma sentença médica, um casamento desfeito, uma ferida incurável.
Mas ouça, Deus ainda move o impossível. Lembre-se do que o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A oração é o elo entre o impossível humano e o possível de Deus. Mesmo fraca, mesmo silenciosa, mesmo feita com lágrimas, se é feita com fé, Deus se move. Milagres ainda acontecem, portas ainda se abrem, corações ainda são restaurados. O impossível ainda se curva diante do nome de Jesus. A força não está em você, está em Deus. Você pode estar se sentindo fraco demais para continuar, mas escute, a força não vem de você, vem de Deus. Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Deus não exige que você seja forte. Ele quer que você reconheça sua fraqueza, porque é justamente aí que Ele se manifesta com mais poder. Quando você diz: Senhor, eu não consigo mais, é quando Ele diz: agora eu posso agir. Deus não rejeita o cansado. Deus não despreza o abatido. Deus não vira o rosto para quem ora em silêncio. Ele se aproxima dos humildes, dos quebrados, dos que o buscam com sinceridade. Há respostas que vêm só após o silêncio. Às vezes, o céu fica em silêncio não porque Deus não está ouvindo, mas porque Ele está preparando algo muito maior do que você imagina. O silêncio dele não é rejeição, é maturação. Enquanto você ora em silêncio, Deus trabalha no invisível. Você pode não ver agora, pode não entender agora, mas você vai olhar para trás e dizer: foi bom ter esperado, foi bom ter confiado. Deus sabia o que estava fazendo, porque Ele nunca falha. Encorajamento: volte a sonhar e orar outra. Vê se você parou de sonhar, de orar, de esperar. Esta palavra é para você. Volte ao lugar secreto, volte ao altar, volte ao Pai. Ainda há promessas de pé sobre a sua vida. Ainda há uma história sendo escrita. Ainda há lágrimas que serão transformadas em júbilo. Ainda há uma voz no céu dizendo: filho, filha, eu entendo até o silêncio do teu coração e eu estou contigo. A oração que sustenta os últimos dias. Estamos vivendo tempos difíceis. O amor de muitos está esfriando. A maldade está se multiplicando. O pecado está sendo aplaudido, mas o povo de Deus não pode parar de orar, porque é na oração que nos mantemos de pé. É na oração que discernimos os tempos. É na oração que recebemos força para continuar. Queridos irmãos, a oração hoje é mais necessária do que nunca, e mesmo sem força, mesmo com pressões, mesmo em meio à correria, não pare de buscar. Ore, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O convite: permaneça na fé até o fim. Hoje eu te convido: não pare, não desista, não volte atrás. A salvação é para os que perseveram. A coroa é para os que completam a carreira. A glória é para os que guardam a fé. Mesmo sem força, ore. Mesmo sem ânimo, adore. Mesmo sem palavras, permaneça. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Senhor Deus, nosso Pai e nosso amado Redentor, neste momento, oramos juntos como teu povo. Muitos que nos ouvem agora estão em silêncio, com o coração cansado, sem forças para continuar. Mas tu és o Deus que entende até o silêncio do coração. Tu conheces a lágrima que não escorre, o gemido que ninguém ouve, a oração feita em pensamento, a dor escondida no travesseiro. Pai, vem com tua presença agora. Envolve esse irmão, essa irmã, com o teu abraço. Renova as forças de quem está cansado. Levanta os que caíram. Acalma os que estão em aflição. Restaura
os que pensaram em desistir. Dá-nos, Senhor, a capacidade de orar mesmo sem forças, de confiar mesmo sem ver, de continuar mesmo em silêncio. Toca agora, Senhor, com teu poder. Destrava corações, derrama bálsamo sobre a alma. Fala no íntimo de cada um. Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. Eu te entendo. Que todo espírito de desistência caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo medo, toda ânsia, toda escuridão dê lugar à luz da tua presença. Fortalece, Senhor, os teus filhos, e que cada um aqui possa declarar com fé. Mesmo sem forças, eu oro. Mesmo em silêncio, Deus me ouve, e eu confio, porque Ele é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, se esta mensagem falou com você, aqui é lugar de palavra viva, de fé, de encorajamento e de verdade. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que edificam sua vida espiritual. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova palavra for liberada. Deixe aqui nos comentários. Mesmo em silêncio, Deus me ouve, para que saibamos que você orou conosco hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que Deus ainda entende seu coração. E lembre-se, não importa o quão fraco você se sinta, ore, porque o céu continua ouvindo e o nosso Deus continua agindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor esteja com você.